Nós estamos na nossa caminhada de tempo comum. A igreja nos propõe 34 domingos ao longo de todo o ano para meditarmos sobre a palavra de Deus, mas sobretudo para caminharmos na esperança. É por isso que a cor é verde, porque nós estamos caminhando nessa esperança, mas caminhando na esperança com uma certeza: que Jesus caminha conosco. Essa é a beleza da nossa história, essa é a beleza da nossa igreja. Caminhamos na esperança com a certeza de que Ele caminha conosco. E ao longo de 34 domingos, a igreja vem nos propor temas que nos ajudam a caminhar nessa esperança. Hoje, no 21º domingo do tempo comum, nós somos convidados a refletir sobre dois temas de suma importância para nós cristãos. É sobre esses dois temas que se alicerça toda a nossa existência cristã. Somos convidados, portanto, a refletir sobre Cristo e sobre a igreja, os dois pilares que sustentam toda a existência cristã. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, capítulo 22 do livro do profeta Isaías, um texto escrito mais ou menos 720 anos antes de Cristo. É engraçado que quando esse texto foi escrito, o texto, pelo menos o trecho que nos foi proposto hoje, não vem relatar nada do que estava acontecendo na vida política daquele povo, não vem relatar nada que estava acontecendo na caminhada de cada um deles. Muito pelo contrário, Judá estava vivendo uma crise muito grande. Os assírios haviam dominado totalmente Jerusalém. O rei Ezequias estava em poder dos assírios. E de repente nos é proposto esse texto de hoje, que vem falar sobre um conflito dentro do palácio, um conflito doméstico entre dois altos funcionários do palácio. Diz a primeira leitura, entre Sobna e Eliaquim, dois funcionários que o profeta diz para Sobna: o seu poder será tirado, você não será mais o administrador do palácio, você vai ser substituído por Eliaquim. Mas por que razão, gente? O profeta vai falar para Sobna, em nome de Deus, que ele vai ser destituído do cargo dele. Aí a gente precisa voltar um pouquinho lá no capítulo 16 do profeta Isaías. A importância de se conhecer a Sagrada Escritura, para que a gente não fale bobagem depois. E no capítulo 16 diz o seguinte: esse Sobna, que era o administrador do palácio, ele constrói para ele um túmulo luxuoso no alto de uma montanha. E construir túmulo para o povo judeu era orgulho, arrogância. E ele pensava que ninguém fosse ficar sabendo que ele fez isso. De repente vem o profeta e diz: peraí, mas com que dinheiro você fez isso? Você é um alto funcionário do palácio e você constrói isso, portanto você vai ser destituído do seu cargo. A situação econômica de Judá não era lá grandes coisas para que o povo pudesse ter esse prazer de construir essas coisas suntuosas. Então diz o profeta: você vai ser destituído do seu trono, você vai ser substituído e você perderá tudo aquilo que você conquistou até hoje. E o profeta enumera: perderá a sua túnica, perderá a sua faixa. Mas Eliaquim, ele vai receber o poder das chaves do palácio, que é muito sugestivo, meus irmãos. As chaves do palácio quer dizer que a pessoa tem autoridade. Receber as chaves do palácio quer dizer o seguinte: eu posso permitir que você tenha acesso ao rei ou não. E foi isso que aconteceu lá no versículo 22, quando ele fala que ele vai receber as chaves do palácio. E o profeta deposita em Eliaquim grande confiança. Diz o profeta que ele será um pai para os habitantes de Jerusalém.
desempenhará a sua função com grande firmeza. Versículo 23, hei de fixá-lo como uma estaca num lugar firme. Vocês devem estar se perguntando, da mesma forma que eu me perguntei a semana toda, o que é que esse texto da primeira leitura, tão sem graça, tem a ver com a minha caminhada de fé? Absolutamente nada, meus irmãos. Ele só nos projeta para o Evangelho de hoje. Nós vamos entender bem o sentido do verdadeiro serviço a partir da reflexão dessa primeira leitura. Poder das chaves, serviço de autoridade. Quem exerce autoridade, quem exerce poder, deve fazê-lo com solicitude, deve fazê-lo com bondade, com tolerância, com misericórdia e, sobretudo, com honestidade. É a reflexão que nós vamos fazer do Evangelho de hoje, mas também com a firmeza de um pai que conduz e orienta os seus filhos. Aí fica muito claro que a autoridade na igreja, ela não é questão de poder, é questão de amor, é estar sempre a serviço dos outros. Dentro da comunidade é impossível desempenhar qualquer tipo de cargo se não for guiado pelo amor, se não for envolvido pelo amor. E de onde brota esse amor, meus irmãos? Daqui, do lado aberto de Cristo, onde jorra sangue e água, onde jorra os sacramentos da igreja. É a experiência desses sacramentos que nos fazem nos mover no amor, que nos fazem estar a serviço dos outros por amor. Essa é a lógica do cristão, que o mundo aí fora deveria aprender conosco. Só que muitas vezes nós nos deixamos guiar por outras emoções, nos deixamos guiar pelas propostas do mundo. Aí o amor já não é mais o amor doação, o amor ágape, o amor que faz com que eu me doe pelo outro, porque eu vejo Cristo estampado no rosto do outro. Depois da nossa segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, movido por esse amor, São Paulo compõe talvez um dos mais belos hinos que se tem dentro da Sagrada Escritura, um hino de louvor dirigido a Deus pelo apóstolo Paulo, em que Paulo vem contemplar a riqueza de Deus, vem contemplar a sabedoria de Deus, a ciência. O apóstolo Paulo reconhece que os desígnios de Deus são misteriosos e ultrapassam infinitamente a nossa capacidade de compreensão. Quando nós imaginamos que Deus é sábio, Deus se apresenta para nós como sendo a própria sabedoria. Quando nós olhamos para Deus como homem poderoso, como homem misericordioso, Deus é a própria misericórdia. Deus é sempre mais do que aquilo que nós podemos imaginar sobre Ele. É o que diz Paulo. Mesmo quando as coisas parecem que não faz sentido na nossa vida, o cristão verdadeiro é aquele que se atira com confiança nos braços de Deus, que acolhe a sua palavra, que segue com simplicidade, com amor. O cristão é assim, meus irmãos, mesmo sem entender nada, mesmo sem entender o alcance da vontade de Deus, se entrega confiante nas suas mãos e faz da sua vida um hino de louvor, um hino de adoração. E por fim, o nosso Evangelho de hoje, capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. Nós estamos no ano de eleição e, lendo esse Evangelho a grosso modo, nós podemos pensar o seguinte: Jesus está preocupado? Seria como se hoje ele entrasse por essa porta e perguntasse para cada um de nós: o que é que o bairro do Jaguaré está dizendo de mim? Certamente todo mundo ia levantar a mão para poder dizer alguma coisa, mas Jesus, olhando nos olhos de cada um de nós, iria perguntar: tá bom, o bairro diz isso, mas e você? O que você diz de mim? Como é que você testemunha essa experiência comigo aí fora? A comunidade de Jesus via em Jesus João Batista. Estão dizendo que é João Batista, outros estão dizendo que é Elias ou Jeremias, até mesmo alguns dos profetas. Por
portanto, conseguem ver em Jesus somente a continuação do Antigo Testamento, conseguem ver em Jesus apenas um homem bom, um homem que foi chamado por Deus e enviado a uma missão. Não conseguem ver algo a mais em Jesus? Mas Jesus não se dá por satisfeito. Jesus pergunta de novo: mas se o mundo diz isso e vocês que caminham comigo? Aí São Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Nesse contexto em que a comunidade vivia, dizer que alguém era o Messias era dizer que alguém era o Salvador. E Pedro faz essa belíssima profissão de fé: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E Jesus imediatamente elogia a atitude de Pedro: Simão Pedro, feliz és tu. Não foi nenhum homem que te disse isso, mas foi o Pai do céu que colocou no seu coração essa verdade. Será que nós estamos dispostos a dizer para o mundo aí fora que Jesus é Deus? Que Jesus é capaz de transformar a nossa vida? Que Jesus é capaz de transformar a nossa história? Será que nós temos essa coragem? Quando os ventos contrários sopram dentro da nossa família, será que nós temos essa coragem de dizer: o vento que sopra na minha casa é só o vento do Espírito, não o vento do mundo, não os ventos contrários do mundo? E aí em seguida, Jesus, ao elogiar a atitude de Pedro, Jesus fala: portanto, Simão Pedro, tu és pedra, é sobre esta pedra que eu vou construir a minha igreja. Eu vou te dar as chaves da autoridade, eu vou te dar as chaves do reino. Que você ligar aqui na terra será ligado lá no céu, que você desligar aqui na terra será desligado lá no céu. Portanto, meus irmãos, confere ao homem o primado absoluto. Depois Pedro confere esse primado a Lino, a Cleto, Cornélio, Clemente, Cipriano, João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco. Uma sucessão ininterrupta para dizer que essa igreja é de Cristo. Não tem como ser de outra coisa senão de Cristo. Nessa igreja corre o sangue precioso de Cristo. É por isso que Jesus diz que o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E nós estamos aí caminhando, testemunhando esse amor misericordioso há mais de 2000 anos. Certamente nós vamos consumir toda a nossa vida. Gerações e gerações conhecerão Jesus Cristo através do testemunho, através desse sangue precioso que corre nas veias da igreja. Que linda nossa igreja, meus irmãos. Nós nos reunimos junto com uma autoridade que tem o poder de acolher novos membros ou não, que tem o poder de interpretar a palavra de Deus. Essa é a nossa comunidade. A nossa comunidade foi fundada pelo próprio Cristo. E essa comunidade, ela só tem o sentido de existir se nós tivermos a ousadia de levar amor para as pessoas, ou de levar as pessoas a descobrir que Deus é Pai. Quando a gente faz isso, nós somos capazes de transformar o mundo inteiro. Mas é preciso começar transformando dentro da nossa casa. É ali que Deus precisa ser conhecido, é ali que Deus precisa ser amado, ser adorado. Mesmo que a gente não compreenda muito, mesmo que a gente não entenda, nós nos colocamos diante de Jesus para que Ele nos faça compreender tudo. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.